Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos coordenadores aqui da plataforma, e hoje eu estou aqui para atender vocês. Continuando nossa temporada aqui da Universidade Federal de Santa Maria, pessoal, estamos resolvendo a prova de 2024, certo? Na prova de 2024, eu já resolvi tanto biologia quanto química, e hoje a gente vai fazer um mix, né? Eu vou estar resolvendo a prova ali de ciências humanas, como também algumas questões de linguagens, tá certo? Então vamos começar aqui com a questão número 4. Então, na questão 4, pessoal, entender sempre isso, tá? Quando a gente fala assim da prova da UFSM, a gente tem que entender que ela é uma prova interdisciplinar. Ou seja, as matérias se misturam muito, principalmente a interpretação de texto. Então, assim, é crucial toda a parte da interpretação para vocês arrasarem na prova, né? E aqui, dentro de interpretação, não só de textos, existem gráficos, figuras, que vocês têm que estar sempre de olho e praticando essas interpretações. Então, vamos lá. Na figura aqui, no gráfico, né, coloca estratificação. Adoção versus compra de animais. As pessoas deveriam parar de comprar cães e gatos e apenas adotar animais abandonados? Então, vamos ver aqui, ó. População total, entre homens e mulheres, né, idade, região, escolaridade e renda. Então, a gente consegue ver que esses dados eles vão estar sendo influenciados de acordo com esses variantes da população total. Então, de acordo com o levantamento apresentado, é correto afirmar que os grupos de pessoas que têm somente o ensino fundamental, não possuem renda fixa, são os que mais defendem a continuidade da compra de cães. Então, vamos lá. Sem renda fixa, na verdade, eles são mais a favor de adotar, né? E o pessoal também falou aqui, ó, fundamental, então, escolaridade, vamos ver. Escolaridade para o fundamental também é um índice alto. Não, na verdade, eles são a favores de adoção, não de compra. Então, não está nada errado. A B, as pessoas recebem de 5 a 10 salários mínimos e com escolaridade superior são aquelas mais favoráveis à ideia de adoção. Então, na verdade, é o contrário, são mais a favor de compra, né? C, os moradores das regiões Centro-Oeste e Nordeste são os que mais defendem as pessoas devem continuar comprando cães. Então, vamos ver. Centro-Oeste e Nordeste. Então, aqui, ó, na verdade, ó, Centro-Oeste e Nordeste são aqueles que são mais a favor de adoção. Quem é mais a favor de comprar é Sul e Norte, tá? Então, questão de interpretação de gráfico, pessoal. O grupo dos mais jovens, entre 16 e 24, e o das mulheres são os mais favoráveis à compra de cães, são 16 a 24. Idade, aqui, ó. Na verdade, eles são mais favoráveis a não comprar. Por fim, a E, né, a maioria dos grupos estratificados demonstram percepção favorável à ideia do fim da compra dos cães. Então, assim, a grande maioria, pessoal, se a gente fosse traçar uma linha aqui no meio, assim, 50-50, a gente vai ver que a maioria realmente é, é a favor da compra, né? Então, na verdade, a letra E é a resposta. Tá? Questãozinha tranquila, interpretação de gráfico, pessoal, não vacilar. Questão 6. Vamos lá, questão 6. A pintura As Meninas, que é essa pintura aqui, inclusive, bem clássica, né? É um exemplar da arte barroca espanhola, de Diego, que apresenta um aposento real, né? Então, aqui, pessoal, é interessante que esse é um aposento real, a princesinha aqui, ó, sendo bem cuidada, né? O pessoal vestindo ela aqui, um cachorro, a menina brincando, chutando o cachorro, brincando com o cachorro, o pessoal aqui indo embora também. E o que a gente vê, pessoal? Quando a gente fala de arte barroca, eu quero que vocês entendam o contexto da arte barroca, tá? Então, a arte barroca ela vai ser uma arte no qual a gente vai ter um contexto de Idade Média, ali meados do século XVII. Tem toda aquela questão do teocentrismo, então a gente vai ter Deus no centro de tudo, o ser humano ali como espelho de Deus, a Terra, né, como centro do universo. Então a gente tem todo esse contexto. Vamos ter ali Gregório de Matos, né, que é o famoso Boca do Diabo, Boca do Inferno. Tem também os padres, lembra que a gente está na Idade Média, né? Remete muito, você vê até pelo quadro aqui, são quadros meio sinistros, né? Eles prezam muito pela melancolia, por essa questão mais bucólica, sabe?
Então, tem toda essa análise aqui, são imagens mais escuras, com mais detalhes, sabe? Então ele coloca aqui, ó, um aposento real durante o período do rei Felipe, na Espanha, mostrando várias figuras da corte espanhola. E o próprio pintor autorretrato no quadro, né? Autorretratado no quadro. Então o pintor está aqui, na verdade, olha aqui, pintando a cena, como também aqui atrás a gente já vê um quadro aqui, provavelmente dos patriarcas, certo? Uma galera aqui atrás também vigiando. Então, assim, vários elementos que meio escuro, meio difícil de ver, tá? Em relação ao período barroco e à obra, considerações afirmativas. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aqui, pessoal, no barroco em si, né, a gente tem que avaliar tudo isso que eu acabei de falar, questão de contexto histórico, questão de contexto literário, tá? Então, o barroco é considerado uma arte de conflito, marca de dualidades com o céu e o inferno, sim, até porque tem aquela questão de Idade Média, teocentrismo, então a gente reflete muito sobre céu e inferno, sobre pecado, certo? Até aqui tudo bem. O otimismo e o pessimismo, divino e humano, nas artes isso é expressa de forma técnica, né? Por meio de luz e sombra. Então aqui, pessoal, é isso mesmo, são esses contrastes, esses dualismos que vão compor a arte barroca. A gente vê aqui no centro, né? Menininha aqui mais iluminada e os coordenados ao fundo aqui mais escuros, tá vendo? Então, às vezes, uma pessoa da família real vai ter uma iluminação maior. Tem toda aquela questão também da pessoa da família real ser escolhida por Deus, ser iluminada por Deus. Então, há um que está certo. 2. A obra As Meninas, pintada sobre a tela grande, e pertence ao acervo da pintura do Museu Nacional de Prata, em Madrid. É considerada uma das principais exemplares da pintura barroca, com certeza. Isso aqui é, como eu falei no início da resolução, é um clássico. Na pintura As Meninas pode-se ter vários personagens, entre elas a princesa, infanta, Margarida, com o personagem principal. Próximos a ela estão duas damas de honra, mais um acompanhante Anã, e outro, e olha que interessante, a Anã mesmo aqui, ó, certo? Olha a representatividade da época, né? E outra jovem, também com nanismo que provoca o cachorro, né? Tá chutando o cachorro aqui. Então, aqui, ó, ela tá chutando o cachorro, coitado. Além do próprio pintor, junto ao enorme tela, tá, que eu falei para vocês. Ao fundo, há uma outra dama de companhia, que conversa com um cavalheiro, mais um homem espreitando através da porta, né? E ainda o reflexo do rei e da rainha no espelho, como eu falei para vocês aqui, tá? Posicionados atrás. Então, isso aqui é perfeito, ele descreveu a imagem como um todo, tá? Então, essa questão para mim que ela sem defeitos, colocaria os três itens como corretos, e a resposta ficaria letra E, tá, pessoal? Então, volto a dizer, prova da Universidade Federal de Santa Maria é uma prova altamente interpretativa, né? Vamos para a questão número 8. A capacidade de sofrer e de sentir prazer é um pré-requisito para se ter algum interesse, uma condição que precisa ser satisfeita antes que possamos falar de interesse de maneira compreensível. Seria um contrassenso afirmar que não é do interesse de uma pedra ser chutada na estrada para o menino da escola. Uma pedra não tem interesse porque não sofre. Nenhum modo de atingi-la fará diferença para o seu bem-estar. A capacidade de sofrer e de sentir prazer, entretanto, não apenas é necessária, mas também é suficiente para que possamos assegurar que um ser possui interesses, no mínimo, o interesse de não sofrer. Supõe a variedade do princípio ético da igual consideração de interesses pelos animais humanos e dos não humanos, a sinal de V para verdadeiro, o F para falso, em cada uma das afirmativas. Então, pessoal, aqui na questão 8, o que a gente está querendo falar? A gente está explorando um pouco da questão da ética, sobre a questão da existência. Então, a questão meio que sobre existencialismo, né? Vamos entender aqui item por item agora. Então, olha só. Os animais de estimação não possuem interesses eticamente relevantes, pois são propriedade dos seus autores. É errado, pessoal. Se eu chutar o cachorro, como a menina fez ali no quadro ali agora, o cachorro vai morder, vai sentir, ele vai ter sim essa necessidade de não sofrimento.
Tá? Então aqui, poxa, é erradíssimo, nada a ver, eles são seres vivos também, assim como nós, né? A possibilidade de guarda compartilhada de animais de estimação após a separação de seus tutores é uma questão ética, relevante porque impacta o bem-estar desses animais. Então, isso aqui leva a várias discussões, mas é verdade, né? Hoje em dia a gente tem os famosos pais de pets, e se dá processo, o animal não é mais só considerado como um bem, né? E o seu dono ali, seu tutor, como proprietário. É uma relação realmente ele mãe e filho, ou pai e filho, tá? É algo bem comum ou está se tornando mais comum hoje em dia. Ok? As leis que penalizam os maus tratos aos animais de estimação estão em desacordo com os princípios éticos de igual consideração e interesse. Isso aqui, pessoal, na verdade, não está em conflito, não está em desacordo, na verdade, está em acordo, né? Cada vez mais ele está se assemelhando à ética e bioética dos animais com a ética de seres humanos, tá? E, por fim, o bem-estar de um animal de estimação é, no mínimo, o seu interesse no também, com certeza, tá? Ele vai se defender, ele tem seus instintos. Se você pisa no rabo do cachorro, ele vai latir pra você, tá? Ele não ser inanimado dessa forma, não. Bom, vamos para a questão 9. Ó. Construtoras apostam em residenciais com espaços pets. Isso é verdade, né? Não são construtoras como restaurantes, enfim, quase tudo hoje em dia. Mercado pet. Crescimento do setor é uma tendência do negócio de 2023. O segmento pet tem superado a crise econômica mundial, apresentando um crescimento que surpreende a todos. Esses fragmentos revelam um fenômeno chamado de humanização de pets. Com relação a esses recursos, assinado V para verdadeiro e F para falso. A indústria percebeu na humanização de animais domésticos uma ótima oportunidade de inovação e crescimento. Gente, com certeza, hoje em dia tem até roupa, né? Então, o capitalismo está aí para isso. Tá? Uma das faces da humanização de pets a ser considerada é a preocupação com a saúde dos animais e dos donos. Poxa, com certeza. Hoje em dia tem plano de saúde para pet, roupa, lojas separadas, hospitais 24 horas em grande volume. Então, cada vez mais isso está se tornando comum, né? Novos empreendimentos e bairros planejados com tendência de integrar a comunidade reforçam o quanto o mercado, por meio de espaços que podem ser usados por todos, inclusive por animais, para socializarem e brincarem. Ganhou espaço dentro da economia, com certeza. Hoje em dia, pessoal, vou dar um exemplo simples. No condomínio mesmo, a gente já tem aqueles pontos ali com um saquinho para você coletar ali a fezes do seu animal e tal. Isso é um exemplo de alteração urbana perante essa questão da domesticação dos animais, né? Então, descendo aqui, vamos ver a próxima questão. Próxima questão. Parte mais de gramática que eu deixo para a professora. Vamos para a questão 29. Algo que os ameríndios e os europeus tinham em comum era a admiração pelos pássaros e sua diversidade e sua diversa beleza, né? Ainda que pudessem ser destinados a outros usos, no mais, às vezes eram apresentados, né, comercialmente como animais domésticos. Então, V para verdadeiro e F para falso. Os indígenas não exploravam os animais, abatiam apenas como forma de subsistência necessária. Então, olha só, vamos entender agora esse contexto um pouco mais histórico, tá? O índio, pessoal, ele ia comer, como eu falei para vocês até, né, algumas resoluções aí atrás. Ele vai comer o que tiver tendo disponível, tá? Não tem essa assim, não como isso, não como aquilo. Não, ele vai comer o que tiver disponível. É sobrevivência, né? Então, por exemplo, no exército mesmo a gente tem instruções de sobrevivência, tem que comer o que tem disponível. Obviamente, saber o que vai fazer ou não mal para o seu organismo. Então, comer o que você vai fazer bem. Então, eles não exploravam animais, né? Pô, com certeza exploravam, eles utilizavam muito da natureza para poder sobreviver e tirar sua subsistência. Tá? Então, aqui no caso é falso. Europeus indígenas comercializavam pássaros vivendo os vivos ou utilizando as penas, isso com certeza, né? Gente, índio usava muitos cucás e tal, lembrando dessa cultura de fazer colar, né? Apesar de terem carne dura, pássaros silvestres podiam ser consumidos. Poxa, toda hora. Até hoje, né, gente? Não tem, só para fazer bem fritinho, né? Brincadeira. Pássaros eram compreendidos como entidades da natureza pelos indígenas, por isso não eram explorados.
Pelo contrário, acabei de falar isso para vocês. Eles tinham sim seus deuses, eles tinham seu respeito com a natureza, mas isso não quer dizer que eles não vão consumir esses animais que vêm dessa natureza. Então, no caso aqui, na questão 29, ficaria falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta, letra B. Muito bom. Então, continuando. Vamos finalizar aqui, então, com essa questão 30, né? Leia o poema. Olha, Marília, as flautas dos pastores, né? Do poeta português Manuel Maria Barroso. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo e sorri-se. Olha, não sentes. Os éfiros, né? Brincar por entre flores. Vê como ali, beijando-se os amores, iniciam os nossos óculos ardentes. Eis-la a planta em plantar inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o roxinol suspira, ora, nas folhas da abelhinha para, ora, nos ares, sussurrando gira, que alegre canto, que manhã tão clara. Mas, tudo o que vês, se eu não vira, mais tristeza que a morte me causará. Então, pessoal, aqui um poema que olha a Marília, tá? Tendo como base do poema ali, de um movimento conhecido como arcadismo. Então, vamos lembrar, pessoal, quando a gente tem ali o contexto histórico, eu falei um pouco hoje sobre o Barroco. O arcadismo ele vem antes. Então, ele vem de influência europeia, ele é uma arte que se expande não só para a arte literária, né, mas como também cênica, arquitetônica. Então, ele teve muita influência nesse movimento na época, né, o movimento do arcadismo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a musa inspiradora do lírico, do poema de Boccaccio, tem o pseudônimo de Marília, semelhante à musa das lidas de Tomás de Aquino Gonzaga, autor do arcadismo brasileiro. Gente, perfeito. No arcadismo, a gente tinha muita fidelização, porém se tratava muito de uma linguagem por meio de códigos. Tá? Então, se informava, se intertia por meio de histórias que toda aquela população sabia que se relacionava a tal personagem ou tal personalidade, mas a gente utilizava de outros nomes até para não ser punido ou algo do tipo, ou não se expor. Então, nesse caso, pessoal, do texto, Olha Marília, ele é um pseudônimo, sim, tá? Ele é inspirado em outro personagem que já existia, e isso vem sendo, ele foi copiado também justamente por mais Antônio Gonzaga, né? O Gonzaga ele ficava ali romantizando tudo, todos, né? Então lembra-se, o eu lírico se encontra atormentado em conflito entre o corpo e a alma. Na verdade não, pessoal, ele está bem resolvido aqui com a questão do amor dele. Se fosse no texto mais barroco, isso aqui faria mais sentido saber, né? Há no poema traços de antropoformização pela presença de borboletas, abelhas e roxinóis. Na verdade, seria antropofização, não, seria zoofização ou zoomorfização, né? Que eu estou colocando os animais ali neste mesmo contexto. Tá? A figura feminina é tão idealizada que o eu lírico sofre com a perda da inocência de Marília. Novamente, também aqui a gente teria mais uma relação ao romantismo, o barroco teria outras características de outras escolas. O Eurípides retorna os elementos da antiguidade clássica e usa hipérboles para retratar o populismo, tá? Na verdade, ele vai colocar aqui alguns eufemismos, na verdade, para deixar tudo mais lindo. Ele não vai exagerar nada, não. Tá bom? Então, aqui, o mais interessante de marcar seria o item A mesmo. Tá? A música inspiradora do Eurípides, ele é um pseudônimo de Marília, tá? Assim como o Gonzaga fez. Tá? Inclusive, eu aconselho todos vocês a verem as aulas do Gonzaga, né? Muito boas. Tá bom, pessoal? Então, assim, provinha aqui de interpretação bem tranquila, tá? Eu vou deixar as demais questões aqui pra gente resolver em outra aula, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem também podem estar me acionando lá na plataforma. Tá bom, pessoal? No mais, é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.